Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bonsai Horizonte Verde. Eu me chamo Maicon e hoje no dia a dia no Bonsai eu vou trazer duas plantas aqui que para mim são bem especiais. Eu quero fazer algumas podas, adubação e compartilhar com vocês, ok? A primeira planta é essa aqui, ó. Ela é conhecida como piteco ou pitequinho, né? Muitos ainda falam, né, o nome antigo dela, mas o nome correto é Pithecolobium torto. Essa planta aqui ela apareceu no primeiro vídeo ali daquela série, daqueles episódios Dia a Dia no Bonsai, no vídeo anterior a esse, ela aparece lá. Então se vocês quiserem conferir essa planta, ela está lá no primeiro vídeo também, beleza? Essa planta aqui passou por algumas intervenções desde o último vídeo, que eu acho que foi feito em abril desse ano, né, de 2025. Desde então, ela passou por algumas intervenções. Eu acho que umas 4 intervenções desde o último vídeo. Dentre essas intervenções foi feito um transplante, já faz uns 6 meses atrás, mais ou menos, de 6 para 7 meses. E depois foram feitas mais 2 ou 3 podas. E agora eu deixei ela crescer livre, para que assim eu possa vir agora refinando ela. Eu vou começar aqui então, cortando esses galhos apicais, esses galhos mais altos aqui, para a gente começar a abrir espaço aqui. Essa plantinha aqui é uma das que eu mais gosto, eu confesso, sabe? É uma plantinha que eu comprei há, talvez uns 5 anos atrás, que ela era uma plantinha, eu vou pegar ali para vocês terem ideia de como que ela era. Era algo próximo disso aqui, ó. Foi uma mudinha que eu comprei aqui em Joinville, na Nippon Bonsai. E desde então, há uns 5 anos atrás, eu venho trabalhando ela e aprendendo com ela também. É uma espécie muito legal para quem quer começar, iniciar no bonsai, né? É uma espécie assim de fácil manutenção, né? Não é como um junípero que já necessita de um cuidado um pouco mais especial, um pouco mais de perto. É uma planta mais tranquila, né? Tem um crescimento rápido. Em 3 anos que você planta ela, de 3 a 4 anos, quando você planta ela, se você plantar numa bacia grande ou no chão, você consegue um calibre de tronco já bem legal para fazer um bonsai aí de pequeno porte, né? Aí um chorrinho, mais ou menos aí de 25 a 30 centímetros, né? Então ela é uma planta legal, assim, para quem está querendo iniciar no bonsai. Recomendo bastante, beleza? Aqui, a princípio, eu estou cortando principalmente esses galhos aqui mais altos aqui, que estão no ápice. Quero cortar eles bem rente no primeiro par de folhas, para trazer as ramificações para trás, né? E talvez esses mais de baixos, eu deixe eles um pouco mais compridos, porque eu quero que engrosse mais ainda essa parte mais de baixo dele aqui, os patamares inferiores aqui, beleza? Aqui em cima eu vou fazendo a poda no primeiro par de folhas. Por que a gente faz essa poda no primeiro par de folhas? Corta mais em cima do que embaixo. Isso aí, pessoal, é para que haja um controle de energia, uma distribuição melhor de energia na planta. A planta, ela não quer ser um bonsai. Ela é uma árvore, né? Em especial essas aqui são árvores. Bonsai é uma árvore. Então a gente tem que ter essa técnica de controle, de seiva, de distribuição de energia. Porque sempre a árvore, a tendência dela é crescer mais no ápice. A parte de cima da planta ela sempre vai ter mais energia. É aqui que ela vai querer crescer.
alcançar a altura, para lá em cima daí ela começar a fazer a copa. Então, uma das técnicas usadas no bonsai é esse controle de energia. É muito importante essa dica. Eu espero que vocês gravem bem essa dica, porque isso faz uma diferença muito grande no cultivo. Aos pouquinhos, começa a ficar um pouco mais visível a estrutura da planta e vai ficar, eu acho, bem legal depois da poda. Existem dois tipos de piteco, ou de Chloroleucon, que agora o nome científico é esse, é Chloroleucon torto. Antes era conhecido como piteco, pitequinho, né? Mas daí o pessoal deu uma dificultada agora no nome e ficou Chloroleucon torto. Mas existem duas espécies, digamos assim, principais ou mais utilizadas no bonsai. É o piteco torto e o piteco dumoso, que eu também depois eu vou apresentar para vocês ali. Ambas as espécies são muito legais para quem quer iniciar no cultivo do bonsai. Ela tem um crescimento rápido, é uma planta de fácil cultivo, é uma nativa e é importante a gente valorizar também as nossas árvores, né? Eu gosto bastante de junípero. Os juníperos para mim são assim as espécies talvez mais bonitas para bonsai, né? Mas a gente tem que também dar valor para as nossas plantas, as nativas, né? E essa aqui é uma delas. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns critérios de seleção. Por que eu estou escolhendo, o que eu estou escolhendo tirar, o que eu estou escolhendo deixar. Ó, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui. Vocês conseguem ver esse galho aqui, ó? Ó, esse galho aqui, ó, esse. Ele está crescendo para dentro da estrutura. Cadê ele? Aqui, ó. Ó, esse galho aqui, ó. Ele está crescendo para dentro da planta, ó lá. Para dentro. Isso não é legal, né? Porque ele vai ficar cruzando com outros galhos. Então, esse é um galho que eu vou retirar. Se caso vocês não conseguirem, não conseguiram ver bem ele, pelo menos vocês peguem a explicação, tá? É um galho que ele está crescendo para dentro da planta, para lá, cruzando com outros galhos. Isso aí não é interessante, né? Vai ficar disputando lá lugar com outros galhos ali já existentes e fora do desenho, fora da estrutura da planta, da maneira que eu quero. Então, esse galho aqui, este galho aqui, eu vou eliminar. E assim eu vou deixando a planta cada vez mais limpa, mais bonita e mais harmoniosa, ok? Dito isso, eu vou cortar então, eu vou eliminar esse galho. E assim vocês vão vendo como a planta vai ficando, como a estrutura da planta vai ficando limpa. E assim ela vai ficando harmoniosa, suave. Porque quanto mais visível a estrutura da planta for, mais bonita ela fica mais limpo visualmente. A estrutura dela, você consegue ver a ramificação, consegue ver toda a estrutura de galhos, né? Desde o tronco, a estrutura de galhos, as ramificações finas e as folhas. Isso é legal. Então, antes, quando eu via, quando eu assistia os vídeos, né, de bonsai e tal, de podas, aí o pessoal falava, alguns falavam assim, no bonsai, menos é mais. E a gente às vezes não entende isso no começo. Hoje em dia eu já entendo. Por que menos é mais? Porque às vezes a gente quer deixar muita coisa, mas esquece que com o tempo aqueles raminhos, eles vão engrossar e eles vão se ramificar. Então eles vão ocupar muito mais espaço do que eles já ocupam atualmente. Então é melhor deixar espaços maiores
entre os galhos, tendo em mente os patamares que se formarão com o passar do tempo. Deu para pegar isso aí? Essa também é uma dica importante. Aqui agora começou a chegar nos galhos um pouco mais baixos, vou tirar também. Galho que cresce para dentro, remove. Galho que cresce na axila, vamos por assim, aqui tem um galho, aqui tem um galho, aqui tem outro. Cresce aqui, ó, um galho que cresce aqui. Esse aqui retira, só deixa o que já tem na estrutura. Um galho para cá, um galho para lá. Não faz sentido crescer um galho no meio, aqui, certo? Então esse é um galho que cresce na axila. Quando eu digo axila, seria a bifurcação do galho que já existe. Isso aí a gente elimina, e assim a gente vai fazendo a limpeza na planta. Galhos que crescem para baixo, né? Isso a gente limpa também. Aqui eu estou tirando um agora, um raminho que está crescendo para baixo. Ah, mas é só um raminho, ó, um brotinho na verdade, um brotinho, nem um ramo. Só que esse brotinho vai crescer, vai virar um galinho, depois vai virar um galho. E se não tirar agora, ele vai pegar força e às vezes vai retirar uma energia da planta para algo que não faz parte da estrutura, que vai ter que tirar mais tarde. Então ela roubou a energia da planta por muito tempo. Então conseguiu identificar um ramo, um galinho, um broto que não faz parte da estrutura, já tira, beleza? E assim eu vou proceder aqui, tá? Talvez eu acelere um pouco o vídeo aí, para não ficar muito comprido, e para vocês poderem visualizar mais rápido aí como vai ficar a planta, beleza? Uma característica aqui dessa espécie é que quando você começa a mexer nela, a podar ou mexe em raiz, enfim, quando ela sente que ela está sendo mexida, ela começa a murchar as folhas, né? Então talvez isso, eu não sei cientificamente o porquê disso, mas eu creio que talvez seja uma defesa, né? Uma defesa da planta, dessa espécie aqui. Então quando ela é mexida e quando chega final da tarde, a característica dela é murchar as folhas. É interessante que quando ela murcha as folhas, parece que ela é uma planta sem saúde, ou que está sofrendo, mas não, é uma característica da espécie mesmo. Quero mostrar para vocês uma outra situação com respeito ao critério de escolha do que fica e do que sai. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Aqui, ó, eu tenho um galho. Deixa eu tirar essa folhinha aqui, ó. Eu tenho um galho aqui, esse galho aqui, tá vendo? Ele começa ali, ó. E eu tenho um galho aqui, ó. Ou seja, esses dois galhos aqui, ó, muito próximos um do outro. Então eu vou ter que tomar uma decisão. Deixo esse de baixo ou deixo esse de cima. E agora eu vou ter que decidir qual que eu deixo, qual que vai ficar mais harmonioso. E eu ainda não sei. Mas eu acho que eu vou optar por esse galho de baixo, porque ele está um pouco mais afastado desse outro aqui, ó. Desse outro galho aqui. Eu vou deixar o de baixo e vou tirar esse aqui. Por ele estar mais afastado desse, não ficar disputando tanto espaço com aquele ali, beleza? Então esse galho aqui, este aqui,
eu vou remover. Eu mudei, eu decidi tirar o outro galho. Eu olhando daqui desse ângulo agora, aquele galho está muito para baixo, ele parece que fica um pouco fora da estrutura, fica um pouco fora de harmonia. Eu decidi então ficar com aquele galho de cima, né, e não o de baixo, beleza? Então estou cortando o galinho de baixo aqui. Galho eliminado. Ainda tirando mais alguma coisa que está crescendo para dentro em lugares indesejáveis, que não vão fazer parte da estrutura da planta. Galhos que estão crescendo em bifurcações para cima, reto, né? Eu não quero isso. Eu quero que eles cresçam, que sejam patamares mais horizontais, né? Que eles cresçam dessa forma aqui, com uma certa suavidade, assim, para cima. Não um galho assim. Tudo isso, pessoal, eu já falei em outros vídeos que o objetivo do vídeo não é ensinar, até porque eu acho que tem pessoas muito mais habilitadas do que eu que já estão fazendo isso. O objetivo é compartilhar, mas de qualquer forma, essas dicas aqui elas realmente são muito valiosas, porque são dicas que às vezes eu demorei para entender e que depois que eu entendi elas fizeram bastante diferença. Vocês querem ver uma coisa, parece até óbvia, mas eu fiquei uns 2 anos sem uma informação que hoje em dia eu vejo como aquilo ali foi um divisor de águas no cultivo do bonsai. Quer ver o que que é? Eu já há mais ou menos uns 2 anos, eu não sabia onde podar, porque eu não sabia onde ia crescer. Da onde que vem o broto? Eu não sabia. Não sabia disso. Eu não sabia que tinha um lugar que eu podia esperar onde o broto ia nascer. Assistindo alguns vídeos, né, do Diogo Sniger, do canal Bonsai Sul de Minas, recomendo muito que vocês, se vocês não conhecem ainda, sigam lá o Diogo Sniger do Bonsai Sul de Minas. Um canal top. Eu aprendi demais com ele, né? E uma das dicas que eu quero falar para vocês é assim, ó, se eu podo isso aqui, de onde que vem o broto? Vocês sabem? Então, eu não sabia. Já fazia uns 2 anos que eu estava cultivando. E num dos vídeos dele, acho que até era uma série também que eu estava acompanhando, dessa espécie aqui, se eu não me engano. Bonsai a partir de estaca. Aí ele explicando, assim, bem sem intenção de passar aquilo, era uma informação comum para ele, mas para mim foi algo novo. Os brotos, eles vêm da axila da folha. Deixa eu ver se foca aqui. Ele vem da axila da folha aqui, ó. Tem o galho e tem a folhinha. O broto vem aqui, ó, mais ou menos onde está o espinho ali, né? Então é dali que a gente espera o broto vir. Repetindo, faziam 2 anos mais ou menos que eu já estava cultivando e não sabia dessa informação. A partir do momento que eu soube de onde vinham os brotos, aí ali mudou. As coisas mudaram para mim. Por quê? Porque daí eu conseguia prever de forma melhor a minha poda e a resposta que a planta daria. Então, para mim, foi uma dica importante. Por que que eu estou falando isso mesmo? Porque às vezes eu estou dando alguma dica aqui e pode passar batido, e às vezes são dicas que são primordiais para o cultivo, principalmente de quem está iniciando. Aqui eu tenho mais um exemplo do que fazer nessa poda de limpeza e de seleção. Aqui, pessoal. Ó, eu tenho, assim, acho que é melhor. Eu tenho esse galinho aqui, certo?
Ele tem aqui um parzinho de folhas, né? Tem uma aqui. Vou virar aqui. Ó, eu tenho esse galho aqui. Ele tem um parzinho de folhas aqui, ó, uma folha pra cá, uma folha pra cá. Aqui atrás, tá vendo esse brotinho aqui? Ó, ele tá nascendo pra trás da planta, ou lá pro meio, ó. Tá vendo pra onde que ele tá nascendo? Tá apontando pra lá, ó. Ele tá indo pro meio. Isso não é legal. Então esse raminho aqui, eu retiro. Ó, retirei. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Ó, tem esse aqui embaixo também. Cadê? Esse aqui, ó. Ó, ele tá crescendo. Uma que ele tá crescendo quase que no meio de uma curva ali, ó. Tá vendo? E outra que ele tá crescendo muito para baixo. Então eu removo ele também. Não vai fazer parte da estrutura. Aqui, ó, eu tenho um outro exemplo. Um raminho crescendo ali, ó, no meio da curva. Tá vendo ali, ó? O galho vem, faz a curva e ele tá no meio. Isso aqui não vai fazer parte da estrutura. Então essa limpezinha, ela faz toda a diferença. Olha só. Ele tá ficando com uma... Deixa eu ver se dá pra pegar daqui. Olha, ele tá ficando com uma estrutura legal, ó. Ainda falta ramificar bastante, né? Falta amadurecer muito a planta ainda. Mas ele já vai ficando com aspecto de árvore, tá vendo, ó? Gosto muito dessa planta. Aqui tem mais um exemplo daquilo que a gente pode eliminar numa poda dessa. Vamos ver aqui. O importante é visualizar bem para que vocês entendam. Aqui, ó, acho que dá pra ver, ó. Eu tenho aqui um broto. Cadê? Aqui, ó. Aqui eu tenho um broto nascendo lá, tá vendo? Um brotinho aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um broto e embaixo eu tenho um galho crescendo mais para baixo. Ó, esse galho ele vem mais para baixo aqui, ó. Os dois estão disputando espaço ali. Como esse galho está crescendo para baixo, esse galho está crescendo muito para baixo, eu vou eliminar ele e vou ficar com o broto que está crescendo mais lateralmente, ok? Vou eliminar então esse galho. Aí. Ó, o pessoal já está dando uma outra cara, né? A planta está com as folhinhas ainda murchando, né? Mas é assim mesmo, essa espécie, ela faz assim, uma forma de proteção. Pessoal, a questão de poda é isso aí, tá? Ó, como ela tá ficando. Ou como ela ficou, né? Lembrando que as folhas estão um pouco murchas, porque ela se sente ameaçada, né? Então é a característica dela. Agora eu vou escariar um pouco esse substrato aqui, com a pontinha de um pincel.
Vou escariar principalmente mais na parte lateral aqui, para preparar o substrato para receber a adubação, tá? Agora eu pego o garfinho, depois de ter amolecido o substrato, pego o garfinho e vou abrindo tipo uma valetinha lateral em todo o vaso, em todo o recipiente, que no caso é uma bacia. E o legal é que eu estou mexendo aqui, eu estou vendo as raízes novas aqui, sabe? Esse substrato está muito bom, ele está bem drenante. Parece que ele está bem equilibrado, com a quantidade ideal de caqueira, de pedrisco, de, de terra para vasos e floreiras. Se eu não me engano, ele tem também casca de arroz, esterco de gado curtido com, com serragem, né? Aquela conhecida aqui como cama de aves, que é aquela serragem que o pessoal coloca em galinheiro e depois puxa tudo com esterco, deixa curtir, né? E é isso aí que é conhecido como cama de aves, pelo menos aqui. É o esterco com serragem. Resumindo, é isso. Ó, pessoal, as raízes aqui, ó. Tá focando aí? Focou. Aí, ó. Ó, essas são tudo raízes novas, ó. Olha quanta raiz fina. Essa raiz fina que é o que a gente busca no cultivo das plantas que estão se tornando, que vão se tornar um bonsai, ó. Muito bem enraizado. Isso aqui é muito legal, muito agradável de ver. Porque é isso aqui que a gente busca. A gente não busca raízes grossas, a não ser no começo, né? A não ser ali na base, que é o nebari. Mas o que a gente mais busca realmente são essas raízes finas aqui, porque é daqui que realmente existe uma absorção de nutrientes e de água. É daqui dessas raízes finas que eu acho que 90, 95% da absorção de água e nutrientes elas vêm, ok? Agora chegou a hora de adubar. O que eu vou usar aqui? Quero mostrar para vocês. Ó, o que tem aqui? Aqui tem um pacote ou uma caixa, um pacote de farinha de osso, um pacote de torta de mamona, que se eu não me engano dá 900 gramas cada pacote. Aí eu tenho 1,5 kg de bokashi e tenho também um pacote de, não sei se são 500 gramas ou 900, de calcário de conchas. E eu peguei e misturei tudo, sabe? Tudo produtos que eu comprei, eu não fiz nada, né? Tava sem tempo aí para fazer o adubo, fazer o bokashi que eu fiz algumas vezes. Por sinal, ficou muito bom. Mas eu estava sem tempo e eu precisava, eu tinha acabado o meu adubo. Então eu tive que comprar, né? E tô fazendo assim, pessoal, uma experiência que eu tô fazendo. É a segunda vez que eu tenho feito isso, sabe? De comprar e misturar tudo. E eu tô tendo bons resultados aí. Uma boa resposta das plantas já, das quais eu adubei com essa mistura. Só que na mistura anterior não tinha não tinha o calcário de conchas. E dessa vez eu coloquei. Aí, eu acho que eu coloquei umas 12 colherinhas aqui de adubo. Agora foi umas 15. Adubar bem a planta. Que esse período é o período onde a planta tem aquele boom de crescimento. Então, ela precisa muito de vitamina, dos nutrientes e de muita água. Porque essa é a época para a planta crescer. Se a gente quer que a nossa planta cresça e se desenvolva, essa é a melhor época. Porém, se faltar nutriente, vai faltar energia. E se faltar água, vai faltar hidratação. E daí a planta também
ela não vai crescer, né? Porque ela vai ter um estresse aí, hídrico, vai ter falta de nutriente, então ela não vai ter como se desenvolver. Mas caso contrário, é o melhor momento que existe agora, no pico aí do verão, né? Para desenvolvimento. Mas não deixe faltar água, ok? Eu vou regar a planta agora e na sequência eu trago para vocês. Eu espero que as folhinhas estejam um pouquinho mais abertas para uma melhor visualização, ok? Bom, pessoal, esse aqui então é o resultado da poda da planta. Eu desliguei o vídeo ali, dei mais uma refinada nela, mais uma selecionada mais de perto, né? Ainda tinha alguns brotinhos ainda que estavam nascendo em lugares indesejáveis, ou às vezes disputando com outros, né? Então eu refinei ela e o resultado final é esse aqui. Deixa eu vir pra cá. É uma plantinha que está ficando legal, né? Essa planta aqui é uma das poucas aí que não fui eu mesmo que plantei, né? Que estaqueei, mas muitas delas muitas não, mas eu tenho algumas, né? Que são estacas dessa planta aqui. Eu vou mostrar uma para vocês agora. Ó, essa planta aqui, por exemplo, ela é resultado de uma poda dessa aqui. Então, ela já tem um calibre de tronco aí, mais ou menos, a grossura de um dedão aí, da mão. Ó, ela tá ainda assim, eu tô deixando ela crescer livre, porque eu transplantei um pouco antes aí mais ou menos na metade da primavera. Então, estou deixando ela crescer livre para ela poder desenvolver raízes, né? Deixar a planta quieta em pelo menos uns 6 meses. E aí, na sequência, eu também venho trazendo aí, no dia a dia do bonsai, eu venho compartilhando com vocês algumas intervenções. Mas então é isso. Eu tinha falado ali mais no começo do vídeo que eu ia fazer a poda numa outra planta ali, uma outra espécie de Pithecolobium, mas o vídeo vai ficar muito comprido. E eu vou fazer daí um vídeo falando só sobre Pithecolobium dumosum, ou Chloroleucum tenuiflorum, que seria essa espécie que eu vou trazer para vocês aqui. Ó, esse aqui é um outro tipo de piteco. Eu vou tirar essa aqui porque ela está disputando espaço agora. Ó, pessoal. Então ele tem algumas características diferentes, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu vou deixar para um outro vídeo onde eu vou dar algumas dicas sobre essa espécie, vou mostrar para vocês também algumas intervenções que eu vou fazer em algumas plantas que eu tenho dessa espécie. Beleza? Aqueles que assistiram até aqui, eu agradeço. Obrigado. Só por hoje. Valeu.